Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você implementar coisas super legais nos seus projetos. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto, essa já é a segunda aula desse projeto, onde a gente está criando em VBA um sisteminha com o User Form, onde você possa visualizar uma base de dados, né? Então dentro de uma list box, que inclusive é o nosso assunto de hoje, você vai conseguir gerar relatórios em TXT, em PDF, imprimir esses relatórios, enviando eles por e-mail, por meio do seu próprio formulário, e ainda fazer filtros super dinâmicos sem deixar o seu projeto travando. Então tem bastante coisa para a gente fazer. Vão ser aí algumas aulas dentro dessa sequência, para que a gente possa explicar tudo bem explicadinho. E falando sobre coisas bem explicadas, se você perdeu a primeira aula, né? Se você está chegando agora aqui no nosso canal, vem na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar o link da aula 1, tá? Que foi lançada nessa terça-feira. Assiste esse vídeo, porque o que a gente vai fazer hoje é uma continuação do que a gente já tinha deixado pronto. E não importa se você está começando do zero com o VBA, tá? Eu estou fazendo essa sequência bem passo a passo para que todo mundo consiga acompanhar. Tá? Então, mesmo que você seja aí bem iniciante com o VBA. E se você já tem um conhecimento um pouco maior, já é um pouco mais experiente, já tem as suas horas de programação com o VBA, não se preocupe. Eu tenho certeza que você vai encontrar formas diferentes de fazer aquilo que você já aprendeu a fazer, caso seja esse o seu perfil. Bom, então, bora para o Excel para a gente ver o que a gente já fez na aula passada, dar uma recapitulada e seguir com o nosso projeto para fazer a configuração da nossa list box hoje. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Esse aqui é o sisteminha que a gente está montando. Então a gente fez aqui uma estratégia usando multipágina, onde a gente colocou uma homepage, né? Onde eu coloquei meu logo aqui. Eu estou utilizando meu logo como base para o nosso layout, né? Para a gente poder usar aí uma estrutura que fique bem bacana para a gente. Tem um botãozinho aqui que vai mostrar então o nosso sistema em si, onde ele vai mudar de página, fazendo uma cara bem legal com velocidade. E aqui a gente tem três botões, né? Um para exportar o nosso relatório para PDF, outro para TXT e um último para enviar o relatório por e-mail. Né? Nessa área aqui de baixo, onde está esse espaço vazio aqui em azul, a gente vai colocar alguns controles que vão ajudar a gente a fazer o filtro da nossa lista, tá? E aqui, nesse meio aqui, né, maiorzão, a gente vai colocar nossa lista, nossa caixa de listagem, nossa list box, tá? Se você não assistiu a nossa primeira aula, reforço, vem aqui na descrição do vídeo, lá vai ter o link para você poder assistir essa aula, onde a gente explicou como é que monta tudo isso daqui, mesmo saindo do absoluto zero, tá? Então, é uma aula bem bacana, bem para quem está começando. Agora, se você já tem uma noção boa de como trabalhar, então a gente vai dar sequência fazendo algumas outras estruturas a partir de agora, tá? E o nosso próximo passo vai ser configurar a nossa caixa de listagem, tá? Então a nossa list box. Eu gosto bastante desse controle porque ele é um controle muito interessante, traz um dinamismo bem legal para os projetos de vocês, mas você não precisa de um grande conhecimento de programação para poder utilizar ele e já tirar alguns benefícios, porque ele é relativamente fácil de se utilizar. Tá? Ele tem as suas limitações, claro, mas já dá para fazer muita coisa com eles, tá bom? Tem gente que eu sei que gosta da List View, por exemplo, né? Mas é uma outra estratégia um pouco diferente. Lá dá para fazer umas coisas mais legais até, mas você precisa ter uma noçãozinha um pouquinho maior de programação e tudo mais. Se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários, eu posso fazer um projeto, um videozinho falando da List View em específico, ensinando a configurar ela e trazendo os benefícios e aí prejuízos que você pode ter, talvez, usando a List View, tá bom? Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Bora lá para o nosso VBA, então eu vou fechar aqui o formulário, ele vai trazer aqui o VBA para a gente. Esse daqui é o formuláriozinho que a gente está montando, então, né? Como é que eu vou colocar a List View aqui? Tá? Eu vou vir aqui, olha, nessa caixinha de ferramentas aqui, eu já tenho um martelo e uma chave de boca, eu vou clicar nesse ícone, vai aparecer minha caixinha de ferramentas aqui, eu gosto de deixar ela aqui embaixo. E aí, eu vou vir aqui, olha, nesse controle aqui, caixa de listagem, tá bom? Então, cliquei nele, cliquei lá no formulário. Ele vai fazer ali para mim uma lista. Posso até fechar aqui minha caixa de ferramentas, que eu não vou precisar dela agora.
E eu vou colocar minha lista bem assim, olha. Vou fazer ela pegar quase o meu formulário todo aqui, ó. Que eu quero uma listona, tá bom? Então, perceba que no meu caso, como a minha base de dados é pequena, vai sobrar espaço ali da lista, tá? No caso de vocês, talvez se você tiver mais colunas e tudo mais, você vai perceber que vai ficar mais certinho, né? Às vezes você também quer colocar mais controles. Aqui eu estou usando quase nada de controles, né? Para deixar simples esse projeto. Mas, se por acaso você tiver uma grande quantidade de colunas e não couber, ou muitas linhas e não couber, não se preocupe, porque esse controle aqui, ele tem uma propriedade, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Se eu selecionar a minha caixa de listagem, apertar o botão F4, né, ou clicar aqui nessa mãozinha apontando aqui para um papel, né, uma folha de papel, eu vou abrir a guia de propriedades desse meu controle. Tá? Eu vou vir trabalhar aqui no categorizado, que eu acho mais fácil de trabalhar. E aqui você vai ter todas as propriedades desse seu controle, da sua list box, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser mudar o nome, tá? Então, esse list box aqui não me ajuda. Então, eu vou chamar ela de LT de lista underline vendas, porque a gente está falando aí de um projeto de vendas, tudo bem? Depois eu vou ter outras questões aqui com relação à aparência, tá? Vou ter aqui algumas questões com relação a comportamento. Um item que eu gosto de destacar aqui é a questão de você ter esse multi-select. O que é esse multi-select, tá? O padrão dele é usar como single. É quantas opções da lista a pessoa pode selecionar por vez. A gente aqui vai usar ele single mesmo, mas é uma propriedade que vale a pena você conhecer. Se você mudar ela aqui para multi, ela vai permitir que você tenha várias seleções. Então a pessoa pode selecionar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Outra questão é se você colocar como extended, ele vai permitir que a pessoa faça uma seleção de um range ali dentro da sua lista, tudo bem? A gente vai deixar ele como single mesmo. Uma outra questão que você tem é o match entry, que é bem legal. O padrão dele aqui é como first letter, tá? Eu vou trocar ele para complete, tudo bem? Então eu coloquei aqui como entry complete, que é o do meio aqui. O que isso daqui faz, galera? O first letter, ele quando você tiver com a sua lista preenchida, você clicar num item da sua lista. Imagina que eu tenho um monte de nomes ali. E aí eu cliquei numa linha e eu estou procurando o nome Lucas, se eu apertar L, né, ele vai baixar para o primeiro nome lá com L. Só que Lucas provavelmente está no fim dos nomes com L, né, porque L-U. Então provavelmente vai ter uma Larissa, vai ter outras pessoas antes do Lucas. Tá? E o que vai acontecer? Se você colocar o U, né, tentando escrever Lucas, ele vai pular para o primeiro nome com U. Né? Então, por quê? Porque ele só tenta comparar, né, só tenta chegar na primeira letra, se tiver ali como first letter. Como complete, você pode escrever. Então, se eu escrever Lucas, ele vai jogar para ele o primeiro Lucas que tiver dentro da minha lista. Tá? Então, em muitas situações eu gosto de usar ele como complete, eu acho que é muito mais lógico aí para o trabalho. Beleza? Bom, depois eu vou ter aqui a questão de dados, tá? Eu tenho aqui também a questão de list style, que é uma questão bem importante, bem legal e bem bacana para você conhecer. O padrão dele é style plan, tá? Por enquanto eu vou deixar assim e depois eu vou mudar ele aqui para style option, para vocês verem o efeito que isso dá. Eu acho bem legal em alguns casos, tá? Ele vai aparecer umas caixinhas de checagem do lado da linha. Só que eu vou deixar para fazer isso depois que estiver preenchido, para que você possa realmente ver o efeito disso acontecendo, ok? E depois, né, você tem também aqui a questão de um tal de raw source, tá? Essa aqui é uma propriedade bem importante. O que você tem dentro do raw source? Raw source é o quanto são os dados, né, o vínculo de dados que você tem que estão preenchendo essa lista, tá bom? Então, é essa propriedade aqui a nossa principal propriedade que a gente vai utilizar para preencher esses dados, tudo bem? Bom, galera, eu vou fazer aqui um comentáriozinho.
Como eu comentei no vídeo anterior, tem um pessoal trabalhando com uma obra aqui do lado, né? Então tá fazendo um pouquinho de barulho. Eu percebi que o pessoal acabou de começar a trabalhar. Até vim gravar hoje um pouco mais cedo para ver se eu conseguia fugir aí do horário do trabalho das obras, né? Ontem eu estava tentando gravar e estava bem difícil. Mas percebi que o pessoal acabou de começar a fazer alguns barulhos aqui. Se o barulho começar a ficar alto, eu vou fazer alguns cortes no vídeo para poder tirar esse som, tudo bem? Mas aí o importante é a gente conseguir concluir os vídeos e postar aí para vocês, sempre dentro do horário. Lembrando, vídeos novos todas as terças e quintas às 11h30 da manhã, tá bom? Então, mesmo com ou sem obra, a gente vai fazer chegar vídeo aí para vocês, beleza? Bom, então continuando, como é que eu vou fazer então para preencher isso daqui, galera? Esse é o jeito que eu gosto de fazer isso, tá? Então talvez você já faça de um jeito diferente ou você já tenha visto alguém fazer de jeito diferente. Eu vou vir aqui, olha, vou apertar meu Ctrl R para abrir aqui meu projeto de VBA de novo. E eu já tinha criado antes um módulo para cores. Agora eu vou criar um novo módulo, tá? Então eu vim aqui, cliquei com o direito, inserir módulo. Vai aparecer esse módulo 1 aqui, F4, apareceu as minhas propriedades. Vou vir aqui onde está o nome, módulo 1, eu vou chamar de MD listas, tá? O que eu vou colocar nesse módulo? Tudo o que tem a ver com a lista. Então, sempre que eu quiser atualizar minha lista, vou usar esse módulo aqui. Lucas, por que você está fazendo isso no módulo, não está fazendo dentro do próprio formulário, né? Ou dentro da própria lista, ou dentro do user form initialize lá? Por que você está fazendo desse jeito? Porque atualizar a lista é uma coisa que você vai querer fazer com uma certa frequência. Por exemplo, se toda vez que a pessoa abrir o formulário, você quer colocar os dados lá para a pessoa ver a lista preenchida. Então, esse é um momento. Só que, quando a pessoa editar alguma coisa na sua lista, você também vai querer que apareça a lista editada, atualizada. Então, você vai ter que atualizar de novo. Quando a pessoa excluir algum item da sua lista, você também vai querer atualizar para assumir aquele item excluído. Senão ele vai ficar lá aparecendo como se fosse um fantasma. Então, o que vai acontecer? Ao invés de você programar 3 vezes a mesma coisa, isso se você não for usar a mesma estratégia em mais pontos do seu projeto, vale mais a pena que você tenha um módulo e aí você chame a sub que faz a atualização dessa lista. Tá? Então fica mais fácil para você, ok? E aí o que eu vou criar aqui dentro, tá, galera? Eu vou criar o seguinte, olha. Primeiro eu vou definir uma sub, tá? E aí, essa sub eu vou dar o nome de AT_LT vendas. Então, atualiza a LT vendas, tá? Então, essa aqui é a minha sub. E para poder fazer isso, eu vou precisar trabalhar lá com o Excel, ok? Por quê? Eu quero vir aqui, eu quero pegar esses dados que eu tenho preenchidos nessa minha planilha, que se chama BD Vendas, e eu quero fazer com que ela tenha, primeiro, esteja organizada com base na sua data, segundo, que esses dados sejam alimentados lá na minha lista. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Primeira coisa importante, aqui o nome da tua planilha, tá? Ele vai estar lá como padrão, como PL, planilha 1. Lembra que a gente tinha mudado na primeira aula para PLBD? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui ajuda vocês. Depois disso, para facilitar mais ainda a minha vida, eu vou criar um terceiro módulo, ok? Um terceiro módulo. Então, criei um módulo novamente. Vou chamar esse outro módulo aqui, olha, de MD variáveis. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável pública. Public. O que é uma variável pública, Lucas? Public. É uma variável que o seu projeto todo consegue acessar, tudo bem? Então, public eu vou chamar aqui, olha, de WBD. Por que WBD? W vem de worksheet, né? Então, planilha, e W quer dizer planilha, aqui na minha lógica, BD, base de dados, as worksheet. E depois eu vou fazer o seguinte, olha, vou fazer aqui um sub AT variáveis. E aqui eu vou colocar o seguinte, set WBD igual a PL vendas. Poxa, Lucas, por que você... PLBD, desculpa. Por que você faz desse jeito? Por que você está definindo essa variável aqui no módulo? Porque é o seguinte, galera, dentro de um projeto, normalmente você vai falar da sua base de dados muitas vezes.
Então fica mais fácil se você tiver isso aqui como uma variável pública, porque daí você pode falar dela em qualquer lugar. Num projeto real, né, numa situação real, você vai ter várias guias. Então isso daqui acaba ficando com várias variáveis aqui dentro. E outra coisa, outro benefício de você trabalhar assim é, se por acaso você quiser mudar alguma coisa que relacione essas suas variáveis no seu projeto, não sei, mudou alguma coisa, ou você mudou de estratégia, qualquer coisa do tipo, tá tudo no mesmo lugar. Então assim fica muito mais fácil você fazer atualizações também, tá? Então facilita muito a tua vida. Então, você está aqui o WBD, e isso daqui, essa sub curtinha aqui, ela tem que rodar toda vez que o seu formulário for aberto. Então, eu vou vir aqui no FR Sistema, eu vou clicar aqui, olha, 2 vezes nesse botãozinho aqui, só para abrir aqui a minha página de programação, e aqui, depois no Private Sub User Form Initialize, eu tenho lá o call md cores até cores. Eu vou colocar da mesma forma. Call md variáveis, que eu nunca acerto para escrever. md variáveis. Que eu errei aqui, né? Sempre escrevo errado. Variáveis. Pronto. Aqui, ponto AT variáveis. Então, toda vez que ele rodar abrir o formulário, ele vai atualizar as variáveis para você, que vai ficar certinho. E aí aqui eu posso voltar para o meu MD Listas. E o que eu vou fazer aqui nesse meu MD Listas, né? Eu vou fazer o seguinte, agora que eu já tenho a minha sub, né, já tenho a minha variável também, eu já consigo falar daquela minha planilha com mais facilidade, que é o meu WBD, tá? Outra coisa que eu vou precisar fazer ali é organizar aquela nossa lista de dados, a nossa base de dados. Para fazer isso, eu preciso selecionar aquela lista toda. E para que eu possa selecionar a minha lista toda, eu preciso descobrir quantas linhas ela realmente tem. Por isso, eu vou fazer o seguinte: vim L as double, ou seja, define a variável L como um número. Depois, L vai ser igual a WBD .range, que é aquela planilha, né? Então, o WBD que eu acabei de criar ali no módulo de variáveis, .range. O que é range? É um grupo de células, né? No caso, é uma célula só que eu vou usar. Cifrão A, cifrão 1, né? Então, o que eu falei para ele? Vem aqui na base de dados de vendas e clica, seleciona a célula A1, tá? Então, basicamente, é isso que eu falei para ele. Aí eu vou fazer o seguinte, ponto end xl down, tá? Então, ponto end xl down. E aí, o que eu falei para ele com isso? Está selecionado aqui, aperta Ctrl setinha para baixo. O que ele vai fazer com Ctrl setinha para baixo? Vai vir para a última linha preenchida, tá? Então, vai vir para a última linha preenchida. E aí, quando ele fizer isso, eu vou falar para ele, pega esse número aqui para mim, 4001, salva esse número 4001. Então, ponto raw. Isso aqui vai fazer com que ele salve aquele número da linha, no caso 4001, dentro dessa minha variável L, ok? Perfeito. Só que isso daqui vai dar um bug para mim. Qual que é o bug? Se por acaso, tá? Se por acaso essa minha base de dados estiver vazia, tá? Então, deletei aqui, olha. Se eu selecionar aqui e der conta para baixo, olha o que ele faz. Ele vem para a linha 10 milhões ou 1 milhão 48 mil ali. E não é isso que eu quero, tá bom? Então, eu devolvi aqui, eu vou evitar isso. Então, esse erro só vai acontecer quando a linha 2 estiver vazia. Por conta disso, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou perguntar isso para o Excel. Então, if w.range, cifrão A, WBD, né? bd.range, cifrão A, cifrão 2, ponto value, for igual a empty, aqui na frente eu vou colocar um them. Né? O que eu estou falando aqui, galera? O que quer dizer essa minha linha? Estou falando o seguinte, olha, se lá na planilha, base de dados, a célula A2 estiver vazia, então faz alguma coisa. E aí, o que eu vou fazer nesse então? Percebe que eu dei um tab aqui, tá? Esse tab ajuda você a se localizar aí no seu projeto, tá bom? Isso fica mais organizado assim. L vai ser igual a 2, ok? Ou até melhor, vou até fazer melhor. Exit sub.
Isso aqui, ó, eu posso até pegar daqui, posso colocar aqui na frente. E aí eu posso juntar isso aqui. O que ele está fazendo? Olha, se a sua célula A2 estiver vazia, empty é vazio, então sai do programa, né? Ou seja, não faz mais nada, não precisa atualizar, porque não tem nada para ser atualizado, sinal que sua base de dados está vazia. Se não, aí ele vai definir a linha aqui com base naquele control para baixo. Feito isso, agora a gente vai fazer o sort. O sort ele vai fazer a organização dos nossos dados, tá? Como que eu quero organizar nossos dados? Eu quero que ele pegue aqui da coluna A até a coluna C, até aquela linha 4001 e coloque na ordem decrescente de datas, tá? Então, na ordem decrescente de datas. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, wbd.range, então seleciona lá na planilha, de cifrão A, cifrão 1 até cifrão C. Por que cifrão C? Porque eu vou até a coluna C. Cifrão, fecho aspas, dois espaço, L, fecho parênteses. O que é esse L? É o L que eu acabei de pegar aqui, olha. Então, deixa eu até mudar aqui. Opa, esqueci do e-comercial aqui. Pronto. Então, junto concatenado com o L. Por quê? Se aqui for o número 4001, o que ele vai fazer? De A1 até C4001. Então, ele vai colocar esse número da última linha aqui, tá? Depois, eu vou colocar aqui ponto .sort, que vai fazer a organização, a classificação dos dados. Vou dar um espaço, não coloco parênteses, tá? E aí, eu vou escrever o seguinte, olha, key one, dois pontos igual. O que é o key one? É a chave, ou a primeira chave de classificação. No caso aqui, eu só quero uma chave de classificação mesmo. Qual que é a minha chave? wbd.range, cifrão A, cifrão 1. O que eu falei para ele? Ó, classifica com relação à data. Então, porque em A1 está escrito data, então classifica com relação à data. Aí, vírgula, order one, dois pontos igual. Vou colocar aqui como XL descending, tá? Porque eu quero descendente, ou decrescente, da maior para menor, tá? Então, da mais recente para mais velha. Então, eu coloquei o que eu quero classificar, a data, a ordem que eu quero classificar. Vírgula novamente, header, dois pontos igual, XLIS. O que é header? É o cabeçário, né? Então, eu tenho cabeçalho aqui. Então, eu estou colocando sim, eu tenho dados que devem ser considerados como cabeçalho. Tá? Então, já entende que essa primeira linha vai ficar fixa ali em cima. Ok? Então, isso vai colocar isso em ordem para gente. Ótimo? Beleza, galera. Feito isso, então, eu já defini qual que é a linha de trabalho, já coloquei na ordem que eu queria. O que eu vou fazer depois disso? Tá? Então, agora está na hora de eu colocar esses meus dados dentro da minha lista. Mas antes disso, eu ainda quero fazer uma outra questão, que é o seguinte, olha, eu vou definir aqui dim C as double, então eu coloquei um número, double é sempre um número, tá? Um número que estou chamando de C, que vai servir para guardar a coluna aqui, tá? E depois eu vou definir um dim lar as string, tá? String é um texto, ok? E vou fazer ainda o seguinte, olha, dim lt as msforms.listbox. Ou seja, o que eu fiz aqui? Para quem está começando não se perder. LT é uma variável que vai guardar uma lista. Que lista, Lucas? Aquela lista que a gente colocou lá no formulário. Essa aqui, olha. Então, esse retângulozão aqui, tá? Então, LT vai ser igual a essa lista aqui. Depois, eu coloquei um lar. O que vai ser esse lar? Vai ser a largura das colunas, tá? Então, porque a gente vai ajeitar as larguras dessas colunas. É o que a gente vai fazer agora. Por quê? Imagina que está tudo apertadinho, cortando assim. E aí, lá na sua lista, né? Vai ficar cortado, vai ficar feio, não vai dar para ler direito. Então, você quer que ele fique ajustado para você, tá? Então, a gente vai fazer uma lógica que faz isso. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, wdd, que é a nossa planilha, ponto columns, tá? Então, pega as colunas, abre lá o parênteses, cifrão, abre o aspas, né? Cifrão A, dois pontos, cifrão C, tá? Então, A, dois pontos, cifrão C. Fecho aspas, fecho parênteses. O que eu fiz aqui? Eu selecionei as três colunas, ok? Ponto AutoFit, ok? O que é esse AutoFit, galera? É vir aqui e clicar duas vezes aqui para ele ajustar a coluna, tá?
Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, olha, lar é igual a wbd.range.columns, desculpa, .columns, 1, por que 1? 1 é a primeira coluna, então eu estou pegando aqui a coluna A, tá? Então eu posso colocar tanto a letra dentro de aspas, ou colocar o número da coluna também, funciona. Tá? Então pega a coluna 1, ponto, widget, ok? Vou deixar assim e depois vocês vão perceber que eu vou fazer uma alteraçãozinha nesse pedacinho aqui, mas eu vou deixar assim para você entender por que essa alteração faz sentido, tá? E aí depois disso eu vou fazer o seguinte, olha, for, o que é for? For é um laço, tá? E aqui eu vou colocar C igual a 2 to 3. Next. Nesse caso, eu não precisaria fazer desse jeito, mas eu quero fazer assim, eu gosto de fazer sempre assim nos vídeos, para você pegar esse jeito de fazer. Porque esse jeito ele faz de forma rápida, com pouca programação, a largura de todas as colunas que você tiver. Então, se você tivesse 30 colunas dentro da sua planilha, ia funcionar do mesmo jeito. Então, a primeira eu fiz separado, né? Então, eu coloquei, olha, lar, vai ser bdcolumns.widths, né? Então, ele vai pegar a largura dessa coluna, depois de ter ajustado, e vai salvar nessa variável lar. Aí, aqui dentro, da coluna 2 até a coluna 3, então vai fazer para 2 e vai fazer para 3. Se tivesse 30, esse é da 2 até a 30. Se tivesse 1 milhão, da 2 até 1 milhão, tá? E daí não muda nada da programação em si. Eu vou fazer o seguinte, olha, lar é igual ao próprio lar, espaço, e-comercial, espaço, ponto e vírgula, dentro de aspas, e-comercial novamente, sempre separado de espaço, e vou colocar wbd.columns, aqui dentro do parênteses eu vou colocar a variável c, ponto widths, tá? Feito isso, ele já vai salvar essa questão da largura aqui para a gente. Perfeito? Bacana disso daqui, eu sei que pode parecer confuso para quem está começando, mas o bacana disso daqui é que funciona para qualquer tamanho de colunas que você for utilizar. Feito isso, galera, agora falta só colocar as informações realmente dentro da lista. Então eu vou fazer o seguinte, o if, até antes disso, né, eu vou até setar aqui, eu tinha esquecido de setar antes, eu gosto de setar sempre aqui embaixo, set lt igual a fr sistema. Quem que é fr sistema? É o formulário que a gente tinha criado. Ponto controls. O que é controls? É um controle desse formulário. Entre aspas, qual controle? lt vendas. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, lt passou a ser o lt vendas lá do fr sistema. E agora sim, o if lt de if. Sempre coloco ali o fechando para não esquecer, fica mais fácil assim. Tá? Então, abri e fechei. Por que eu estou usando esse bloco if? Para eu poder mudar várias coisas da LT sem ter que ficar escrevendo LT ponto, LT ponto, LT ponto, tá? Então, eu economizo aqui o LT. Eu estou falando que tudo isso que vai ficar aqui dentro desse bloco faz parte da minha lista. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ponto, eu quero tocar ali a fonte dela, tá? Então, a cor da fonte eu vou deixar em azul, como a gente definiu lá nas nossas cores. Né? Então, for color, que é a cor da fonte, é igual a md cores.azul, porque eu já tenho minha cor aqui. Aí depois, ponto, né? O que mais que eu quero mudar ali? Eu quero mudar também os dados em si que eu estou apresentando, né? Então, raw source é igual. E aí, o que eu vou colocar aqui no meu raw source? Eu preciso colocar o endereço onde estão os meus dados. E para colocar endereço, sem você nunca ter problema com isso, independente do nome, você pode usar essa regra aqui, olha. Aspas, apóstrofe, aspas. Espaço e-comercial, espaço wbd, que é a nossa planilha, ponto name. O que é isso, galera? Apóstrofe vai aparecer antes, tá? Depois, WBD vai pegar o nome da planilha, que é BD espaço vendas, espaço e-comercial, espaço, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão C, cifrão, fecho aspas, e-comercial L. O que ele vai escrever aqui? Olha, vai ser um negócio mais ou menos assim.
tá? Então, aqui colocando só uma colinha aqui pra gente, tá? Fazer aqui embaixo para não confundir. Primeiro vai aparecer ali o apóstrofe, tá? Então, ele vai colocar o apóstrofe aqui para mim sozinho, ok? Depois eu pedi WBD name. O que, que ele vai escrever aqui? WBD name vai pegar aqui BD espaço vendas. Então, vai ficar BD espaço vendas. Depois que eu fiz isso, ele vai fechar o apóstrofe, porque aqui eu tenho o fecha apóstrofe. Então, fechou, ponto de exclamação, opa, ponto de exclamação, e daí vai escrever cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão C, cifrão, e o L vai trazer o número 4001. Então, isso daqui de cima vai escrever exatamente isso daqui de baixo, tá? Vou dar um Ctrl C nisso aqui e vou levar aqui para o Excel, só para você entender. Tá? Então, vou colar isso. Vou até abrir uma outra guia aqui só para ficar bem claro. Vou colar isso aqui, por exemplo. Aí vou dar um igual aqui na frente, olha. O que ele faz? Ele copiou exatamente minha base de dados. Então, percebe que esse endereço aqui, ele é justamente o endereço lá da sua base de dados, olha. Pode ver que ele pegou todas as informações lá da base de dados, tudo bem? Então, inclusive, se eu fizer o seguinte, olha, igual aqui, vier aqui na base de dados e selecionar da 2, né, até lá para baixo, olha o que ele escreveu, WBD vendas, ponto de exclamação, entre apóstrofes, A2 até C4001, e vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, o que eu estou fazendo lá é a mesma coisa do que eu estou fazendo aqui, beleza? Bom, isso aqui foi só para mostrar para vocês essa questão de endereço, que eu sei que pega um pouquinho para excluir esse cara aqui. Ótimo. Então, eu coloquei lá as informações. Depois, por último, eu quero que a largura das minhas colunas fique correta, tá? Então, ponto column width vai ser igual a lar. E um ponto que eu estava me esquecendo aqui é ponto column heads igual a true, porque eu quero que tenha cabeçalho, tá? E ponto column count igual a 3, porque eu tenho 3 colunas, ok? Perfeito, galera. Então, isso daqui já vai atualizar a nossa lista inteira. Aí, para que ele funcione certinho, eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, olha, depois do call variáveis, call md listas.at lt vendas. Perfeito? Vou salvar aqui, vou rodar o nosso código, cliquei e aí estão todos os nossos dados aqui na nossa lista. Perfeito? E aí, galera, eu tinha falado que eu ia fazer umas modificações lá ainda. Percebe que aqui, olha, ele já colocou um screw, então não precisa se preocupar se você tiver dados demais que não cabe na sua lista, porque ele vai colocar aqui esse screw, essa barra de rolagem aqui para você. E se por acaso você tiver muitas colunas, ele também vai colocar aqui uma barra de rolagem na horizontal, que dá para você arrastar para um lado ou para o outro, tá? Então fica bem legal esse controlezinho aqui, ok? O que está acontecendo aqui, galera? Percebe que eu tenho data, valor, e vendedor e venda, mas está cortado, olha. Então ele está cortado por quê? Porque eu peguei a largura que eu tenho lá no Excel. E a minha fonte lá no Excel está menor do que a fonte que eu tenho aqui no meu formulário. Tá? Então, por conta disso, ele errou um pouquinho no tamanho. Então, eu vou fazer uma alteraçãozinha lá no nosso código só para corrigir, tá vendo? Olha aqui, 31/12, aqui é 2022, né? Só está aparecendo 20. Aqui, ó, Arthur Nogueira, só está aparecendo Nogui, né? Então, o Ângelo Maranhão ali só está aparecendo Mará, né? Então, isso não é legal, ok? Como que eu vou corrigir isso? Eu vou fechar aqui, olha. Eu posso vir aqui no listas e eu posso colocar alguma coisa como mais, tá? Uma constante qualquer. Por exemplo, então eu vou colocar mais 20 ali, por exemplo, tá? Vou copiar isso daqui e vou colocar aqui também. Então, sempre que eu tenho lar, tá? Então, aqui lar, WBD 1.widths mais 20, e aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai dar uma folga ali para mim. Vamos ver se esse 20 vai ficar bom, tá? Um jeito de você resolver isso é ir testando, até você ir pegando a manha aí, olha. Então agora já ficou legal, a data já tá certinha, tá vendo? O Ângelo aqui ainda tá cortando um pouquinho o ão ali, né? O O do ão. Então eu vou aumentar mais um pouquinho ali. Então vou vir aqui em listas, vou tocar aqui do 20 para 30, por exemplo, tá? E aqui também para 30. Eu quero colocar assim para ficar no mesmo tamanho.
ok? Você pode colocar multiplicador também, se você quiser alguma coisa mais proporcional à própria largura em si. Aqui agora já tem uma folga, então o Maranhão tá certo, Nogueira tá certo, agora tá tudo bem legalzinho, tá? Então percebe que a gente conseguiu colocar aí a nossa lista e já ficou bem interessante aí pra gente, ok? Se você gostou de como a gente fez aqui para fazer essa configuração da nossa list box, deixa aqui nos comentários que isso ajuda a gente também, né? Ou comenta como é que você costuma fazer, se é que você fazia de um jeito diferente e tudo mais. Se você achou difícil, também pode deixar aqui nos comentários, pode entrar em contato que a gente tenta explicar da melhor forma possível aí para vocês aí também nos nossos próximos vídeos ou trazer alguns outros assuntos. Para quem não lembra, ou para quem não viu o nosso primeiro vídeo, essa sequência aqui está sendo criada em resposta a uma solicitação de um aluno que estava acompanhando os vídeos e perguntou sobre essa possibilidade de fazer aí um sisteminha que exportasse para TXT. E aí eu resolvi aumentar um pouquinho o projeto e colocar algumas coisas a mais para poder responder essa pergunta e também trazer umas outras ideias aí para vocês. Se você gostaria de ver outros conteúdos, né, de trazer suas próprias ideias para cá, é só deixar aqui nos comentários e a gente vai fazendo outros vídeos aí para tentar responder da melhor forma possível para vocês, tá bem? Bom, galera, hoje a gente vai ficar por aqui, então nossa proposta era fazer a alimentação da nossa lista. O que a gente vai fazer na nossa próxima aula, que vai ao ar na próxima terça-feira, às 11h30 da manhã? A gente vai fazer aqui a configuração estética desses nossos botões, então a gente vai mexer algumas questões de estética aqui, que vai ficar super legal. Vai colocar aqui os nossos controlezinhos de filtro, tá? E aí a gente vai ter o nosso layout todo pronto, tá bom? Então, muito obrigado, galera. Até a nossa próxima aula.